Me permitam... Começou a gravação. Amigos, aí eu vi que alguns entraram há pouco tempo. Bom dia aí para você que entrou agora. É um prazer enorme estar aqui com vocês, não é? Como o Regerson falou, este é um tema atual, um tema para o qual nós não devemos olvidar, nós não devemos negligenciar o conhecimento. Às vezes, por causa do nosso posicionamento de sermos apolíticos, muitos têm a tendência de ignorar estes assuntos. Eu, particularmente, não penso que esta seja a melhor postura. Embora devamos ser apolíticos no sentido de não abraçar nenhuma causa política ou partidária, nós não devemos ser ignorantes quanto a estes temas. Como vocês vão perceber comigo nestes minutos que nós vamos passar aqui, estes temas têm exercido forte influência na mentalidade das pessoas e, por consequência, por extensão disso, tem afetado alguns posicionamentos centrais da fé cristã e da fé cristã adventista, em especial. Eis a razão pela qual nós não devemos nos olvidar de estudar este assunto e tentar entendê-lo. O Regerson falou ainda há pouco do progressismo que tem invadido a igreja. Na realidade, o progressismo já invadiu a igreja, não é? E tem se manifestado cada vez com mais intensidade. Eu só quero fazer uma pequena observação. Em si mesmo, é o que eu penso particularmente, em si mesmo, progressismo e conservadorismo não são necessariamente bons ou maus. Isso depende muito do referencial ao qual você está tomando para falar de progressismo e de conservadorismo. O nosso atual progressismo eu considero muito perigoso, muito problemático, porque o atual progressismo é uma tentativa de minar bases que fazem com que nós somos o que nós somos, bases que determinam nossa identidade. Mas houve progressismos na história muito sadios. Vou dar apenas um exemplo. Você deve conhecer a história, um pouco da história americana. Houve uma guerra civil nos Estados Unidos, eu vou falar rapidamente disso daqui a pouco, em relação à escravatura. Os conservadores da época que defendiam a escravatura, enquanto os progressistas da época defendiam a abolição da escravidão. E você deve saber, os principais pioneiros da Igreja Adventista se posicionaram do lado progressista. Então, nós temos que ter um pouco de cuidado com o uso destes rótulos. Nós somos progressistas ou conservadores. Neste atual cenário que nós conhecemos hoje, eu acho muito mais sadio e correto nós nos posicionarmos do lado do conservadorismo. Porque o atual progressismo, como eu disse há pouco, ele é nocivo. Ele tenta minar bases que determinam nossa identidade. Essa nossa live desta manhã, eu separei em dois momentos. No primeiro momento, eu não quero me delongar muito nele, até porque eu imagino que vocês já devam ter conhecimento do que nós vamos falar. O primeiro momento é para mostrar a relação entre hermenêutica e sociedade. Eu quero mostrar para vocês como as mudanças sociais no decorrer da história, nesta primeira parte, exercem influência na hermenêutica. E vocês vão perceber isso comigo, como a hermenêutica sempre seguiu as mudanças sociais. Não é? E as hermenêuticas que nós vemos hoje, elas são meros reflexos de padrões ou falta de padrões sociais. Não é? Elas são reflexos da sociedade que nós vivemos. As atuais tendências hermenêuticas nada mais são do que reflexos da atual sociedade em que nós estamos inseridos. Este é o primeiro bloco desta live. E o segundo bloco é para falar especificamente destas hermenêuticas, suas características e quais as implicações interpretativas de se adotá-las no processo de estudo da Bíblia. Então, vamos começar. Me permitam fazer uma introdução aqui com vocês deste assunto, fazer um preâmbulo. O que é hermenêutica? Nós, que somos graduados em teologia,
pelo menos foi assim na minha época de UNASP, o Regerson deve concordar comigo, nós fomos ensinados a ver a hermenêutica sempre de uma perspectiva bíblica, não é? Pelo menos na época em que eu estava no UNASP, 2 professores da área bíblica nos ensinaram hermenêutica. Eu fiz hermenêutica 2 vezes, uma como ouvinte e outra como aluno. Eu fiz com o professor Reinaldo Siqueira e depois com o professor Wilson Paroski. Ambos são teólogos de linha bíblica. E nós somos induzidos a pensar que a hermenêutica é meramente uma ciência literária. Porque nós somos induzidos a pensar na hermenêutica como uma ferramenta de manipulação, de interpretação de textos. Isso está correto, isso não está errado. Mas algo que não foi explorado, pelo menos na minha época de graduação, foi mostrar que a hermenêutica não apenas é uma ciência literária. A hermenêutica, antes de ser uma ciência literária, é uma ciência de natureza filosófica. Não sem razão, a hermenêutica também é uma área de estudo da teologia sistemática. Se há uma área em comum entre teologia bíblica e teologia sistemática, esta é a hermenêutica. Eu imagino que vocês devam saber que a teologia sistemática parte mais da filosofia do que do texto bíblico. Não que isso seja necessariamente errado, isso é um pouco mais perigoso. E por partir da filosofia, a hermenêutica acaba se enquadrando também na área de teologia sistemática. Nós chamamos a nossa hermenêutica bíblica aí no mundo acadêmico de hermenêutica sacra. Existe a hermenêutica jurídica e outros campos de concentração da hermenêutica. O fato é que a hermenêutica é primariamente uma ciência filosófica que se manifesta na manipulação ou na interpretação de textos. Quando nós entendemos que a hermenêutica é uma ciência filosófica, isso vai abrir um cenário para nós para entender a relação entre interpretação de textos e sociedade. Se nós reconhecermos que a hermenêutica é uma disciplina primariamente filosófica, isso nos leva à conclusão de que a hermenêutica está na dependência de todas as particularidades e todas as peculiaridades do filósofo, ou do intérprete, como você preferir. Uma vez que a hermenêutica é primariamente uma filosofia, ela está atrelada ao contexto do filósofo ou ao contexto do intérprete. E é por esta razão que você vai perceber como a hermenêutica é um reflexo do que acontece na sociedade. E aqui eu vou fazer um pequeno adendo para falar rapidamente do que é sociedade. Você deve saber, sociedade não é um objeto estático, é um objeto dinâmico, a sociedade está em constante modificação, em constante mudança, e os filósofos ou os intérpretes, eles estão inseridos dentro da sociedade. E uma vez que estão inseridos dentro da sociedade, eles acabam por acompanhar ou por ser influenciados, seja por assimilação ou por oposição, por estas mudanças sociais. Isso vai nos fazer entender, vai lançar as bases do que eu quero falar para vocês neste primeiro momento. Uma vez que a hermenêutica está atrelada ao filósofo ou ao intérprete, e a sociedade muda, isso naturalmente nos leva à conclusão de que, uma vez que a sociedade mudar, a hermenêutica também vai mudar. A hermenêutica também vai sofrer influências sociais, vai estar sujeita a estas mudanças. E neste primeiro momento eu quero mostrar para vocês como na história, no passado, as hermenêuticas, elas sempre acompanharam as mudanças sociais. Sempre. Isso aqui vai lançar as bases para o segundo momento, para que vocês entendam como as atuais hermenêuticas são reflexo da condição social na qual nós vivemos. Não quero me delongar muito neste ponto aqui, porque é um ponto que nós já vimos na graduação em teologia, eu imagino, não é? Eu imagino. Eu sou fã, Regerson, de, se um dia Deus me permitir falar para nossos pastores das nossas universidades, de abrir uma classe eletiva de teologia e política, ou religião e política. Por aquilo que eu falei ainda há pouco para vocês, entre outras coisas, né? Entre outras razões. Nós não podemos tomar partido corretamente,
mas muitas vezes não tomar partido nenhum é um erro. E como nós achamos que tomar partido é um problema e temos uma visão de que somos apolítica, e essa expressão apolítica ela é um pouco imprecisa, porque há muita política dentro da igreja, nós somos apolíticos no sentido de partidarismo, político-social, nós acabamos por ignorar a relação que existe entre política e religião. O que a Bíblia diz sobre Estado? Qual é a visão bíblica de governo? Vejam quantos temas importantes nós poderíamos explorar se tivéssemos uma classe desta natureza. O que a Bíblia diz acerca das relações econômicas? Devem ser livres ou devem ser regidas, controladas por um Estado? Aqui estão as bases diferenciais entre direita e esquerda. Então, vejam a importância de nós estudarmos estes temas políticos na perspectiva bíblica. Mas, infelizmente, ainda nós não avançamos para este cenário. Vamos começar a ver alguns antecedentes sociais que lançam base para nós compreendermos a relação entre hermenêutica e sociedade. Logo nos primórdios do cristianismo, duas escolas de interpretação surgiram. A escola de Alexandria e a escola de Antioquia. Alexandria foi fundada ali por Alexandre Magno por volta do ano 331. E Alexandre Magno foi um grande conquistador, não somente militar, mas um grande conquistador de cunho ideológico. A visão grega de mundo se espalhou por toda a Europa e parte da Ásia, Oriente Médio, graças às conquistas de Alexandre. Os romanos absorveram estas visões de mundo, e ao absorverem estas visões de mundo, o mundo europeu e o mundo ocidental herdaram toda a mentalidade grega. Você deve saber que na Grécia havia uma paixão pela filosofia. Aliás, a filosofia clássica, como nós conhecemos, teve origem na Grécia. Foram os gregos que inventaram a filosofia clássica, embora existisse uma filosofia antes dos gregos, melhor dizendo. E no mundo grego, a paixão pela filosofia se espalhou com as conquistas de Alexandre o Grande. Uma das filosofias na Grécia mais predominantes é o famoso dualismo platônico. É o famoso dualismo platônico, a visão de mundo em que há uma realidade material e uma realidade imaterial, chamada por Platão de um mundo das ideias. E o objetivo de Platão, com sua filosofia, era ensinar que o foco da vida não está no material, não está no físico, não está no natural, mas no mundo sobrenatural, no mundo das ideias. Notem como esta visão de mundo se tornará a base do que em Alexandria ficou conhecido como método de interpretação alegórico. O que era o método de interpretação alegórica? O que era o alegorismo? Era a visão de que o texto possuía uma realidade por detrás do próprio texto. E o objetivo do intérprete não era apenas descobrir o que o texto dizia, era descobrir o que o texto não ensinava explicitamente. Todas as ideias ou todas as visões que não estavam explícitas no texto. Notem como a visão de sociedade dominante na Grécia exerce uma influência na visão hermenêutica de Alexandria. Vocês conseguem visualizar essa realidade? O método alegórico nada mais é do que um reflexo do que estava presente na cultura de Alexandria, na sociedade de Alexandria, no imaginário de Alexandria, no imaginário interpretativo, na visão de mundo, na cosmovisão de Alexandria. A cidade de Antioquia, por outro lado, fundada ali se eu não estiver enganado, por um dos reis seleucidas, ela segue um fluxo histórico diferente, oposto ao de Alexandria. A cidade de Antioquia, desde cedo, se tornou uma cidade muito importante para o cristianismo. Foi para Antioquia que os primeiros cristãos se deslocaram para pregar o evangelho. Você vê isso explicitamente no livro de Atos. Em Antioquia, por exemplo, os discípulos foram chamados de cristãos pela primeira vez, dada a importância do cristianismo naquela cidade. E nós sabemos que os primeiros cristãos, os discípulos, herdaram dos judeus a cultura literária. A cultura literária. E levaram para Antioquia esta maneira de
compreender a interpretação de textos, a hermenêutica. E a característica principal da escola de Antioquia era uma interpretação literalista das Escrituras, em oposição à interpretação alegórica dominante na escola de Alexandria. Vamos dar um salto na história, vamos lá para a Reforma Protestante. A hermenêutica protestante ela vai resgatar parte da hermenêutica de Antioquia. A hermenêutica que os reformadores propuseram, ela é uma extensão da maneira de compreender o texto da escola de Antioquia. Mas a maneira como os protestantes entenderam a hermenêutica também é um reflexo de seu contexto social. A reforma em si mesma, ela tem suas bases nos pré-reformadores. Uma das coisas que os valdenses mais enfatizavam, os valdenses são considerados os primeiros reformadores, os primeiros a se opor formalmente ao catolicismo medieval, uma das coisas que os valdenses mais enfatizavam era a singularidade da Bíblia. E a Bíblia como regra de fé e prática. Notem que Lutero, neste ponto, não inova. Não é? Lutero dá apenas os contornos finais às ideias de pré-reformadores. Jan Hus, por exemplo, falava veementemente contra o sacerdócio, a mediação de sacerdotes. John Huss enfatizava que essa mediação da igreja deveria acabar. E Wycliffe, por outro lado, já propunha uma separação entre igreja e Estado. Todo este contexto dos pré-reformadores vão fazer com que a hermenêutica dos reformadores se torne o que é. E nós chegamos com os reformadores nestes marcos aqui, nestas qualidades ou nestas características. Antes de ser uma reforma doutrinária, a reforma protestante foi uma reforma hermenêutica. Nós muitas vezes pensamos na reforma protestante apenas como a imposição da doutrina de justificação pela fé. Só que antes da imposição desta doutrina, a reforma protestante se caracterizou pela oposição da autoridade papal. Antes de ser uma reforma teológica ou doutrinária, a reforma protestante foi uma reforma hermenêutica. Lutero enfatizava que a Bíblia, e a Bíblia somente, deve ter primazia diante da autoridade papal e da tradição eclesiástica, da tradição dos pais da igreja. E por que Lutero falava ou enfatizava este ponto? Por causa de sua sociedade, por causa do contexto no qual ele estava inserido. O sola e o tota escritura são reflexos destas mudanças, desses questionamentos presentes na sociedade. Qual o resultado final? Qual o resultado final da hermenêutica protestante? Os estabelecimentos das qualidades ou características do método gramático histórico. O método gramático histórico é o método por excelência da reforma protestante. Um respeito à gramática, um respeito ao texto e uma consideração das questões históricas relacionadas ao texto. E por que este método? Este método que se fundamenta, em que estão fundamentadas o princípio de sola e tota escritura, a Bíblia como palavra de Deus, 100% inspirada, fruto da revelação de Deus para os homens. Este método, ele abarca todos estes pressupostos filosóficos, respeitando o texto e respeitando a história relacionada ao texto. Partindo da Reforma Protestante, nós chegamos no Iluminismo, final da Idade Média. Né? As bases do Iluminismo ainda estão presentes no final da Idade Média e se estendem para depois da Idade Média. Mas, nesse contexto social, muitas coisas aconteceram para que o Iluminismo prevalecesse. E a principal destas mudanças sociais foi a Revolução Francesa. A Revolução Francesa oficialmente marca o fim da Idade Média, o fim do domínio da fé, o fim do domínio da religião, o fim do domínio da igreja. Quando você se opõe a estas marcas, a estes marcos, o que sobra do ponto de vista hermenêutico? O que vai sobrar? O que vocês acham? Só vai sobrar uma coisa.
Se você tira a fé, se você tira Deus e tira a igreja, você tem que centrar a sua hermenêutica no homem, na razão, no intelecto humano e na nova realidade social. E a nova realidade social, pós-reforma, pós-iluminismo, é essa aqui, o chamado método crítico histórico. E a minha dissertação de mestrado foi no método crítico histórico. Foi um estudo do método crítico histórico e suas implicações para a hermenêutica. Não é? Nem tudo, vejam só, nem tudo no método crítico histórico é abominável. Nem tudo, tá bom? Não creio que seja o melhor método para nós interpretarmos a Bíblia se nós pressupomos que a Bíblia é palavra de Deus. Mas nem tudo é abominável no meu ponto de vista. A crítica textual é uma parte integrante do método crítico histórico. E nós levamos muito a sério a crítica textual. Não é? Levamos muito a sério. O método crítico histórico é o método por excelência do contexto iluminista. Há três paradigmas no método crítico histórico, chamado princípio da correlação. É a visão de que a história é um ciclo fechado de causa e efeito, no qual não há espaço para o sobrenatural. Então, este método, ao interpretar passagens da Bíblia em que Deus interfere na história, será absolutamente descartado. Esta visão. O princípio da analogia. É o passado que é a chave para você entender o futuro, e o presente é a chave para você entender o futuro e o passado. Coisas que acontecem no presente acontecem no futuro e acontecem no passado. E aquilo que não ocorre no presente não acontecerá no futuro nem acontecerá no passado. Por exemplo, nós não vemos hoje mortos ressuscitarem. Então não houve ressurreição de mortos no passado e nem haverá ressurreição de mortos no futuro. O método crítico histórico usa esse princípio da analogia. Por fim, o princípio da crítica. Não é a fé. O método gramático histórico, nós partimos da crença de que a Bíblia é a palavra de Deus. Por sua vez, o método crítico histórico parte da crítica, não da fé. A crítica pela crítica. Depois dessa época, deste período aí iluminista, nós vamos chegar num período altamente confuso, que é o pós-modernismo. Se vocês quiserem interagir, fiquem à vontade, tá bom? Não me importa que vocês interajam no meu. Se quiserem interagir apenas no final também, fiquem à vontade. Chegamos aí no pós-modernismo. Um período marcado pela ausência de referências, ausência de padrões. E uma das marcas do pós-modernismo, talvez a principal marca, seja uma reação contrária àquilo que era dominante na Idade Média, na era pré-moderna, aquilo que foi dominante na era moderna, a era do iluminismo, e o pós-modernismo é caracterizado por essa reação contrária. No final do século XIX, início do século XX, o mundo vivia as pessoas tinham uma expectativa muito grande acerca de mundo. Lembra que até 1901 nós vivemos a chamada Era Vitoriana, que é o período de regência da Rainha Vitória na Inglaterra, um período de paz e de muita prosperidade, de muitos avanços. Este cenário criou uma expectativa de futuro muito grande para a sociedade, muito grande. Lembre-se que nós estamos na época de predominância do iluminismo. A religião aqui é subjugada, a religião é descartada, a religião, a fé e tudo aquilo que é pertinente à igreja é visto com maus olhos, por causa dessa expectativa que as pessoas nutriam quanto à sociedade. Mas alguns eventos sociais aconteceram e isso lançou questionamentos àquela expectativa. Primeira Guerra Mundial. Não é? Primeira Guerra Mundial mostrou que os seres humanos não conseguem resolver seus próprios problemas. A Grande Depressão, os sistemas econômicos humanos são frágeis, podem ruir a qualquer momento. E, para mim, último prego no caixão desta visão vitoriana de mundo foi a Segunda Guerra Mundial, em que toda a tecnologia e todos os avanços conquistados foram usados para o mal. As pessoas perceberam que todos os avanços poderiam resultar até na extinção da raça humana. E agora? Você está num cenário onde você não quer o retorno para a Idade Média, você não quer o retorno para o domínio da igreja, o domínio da religião, e você está num contexto de frustração com o iluminismo.
com o pensamento de glória para a humanidade. Neste cenário, só resta uma coisa. Só resta uma coisa. Abandonar todo e qualquer tipo de padrão. Todo e qualquer tipo de absolutos. Por isso que o pós-modernismo vai ser caracterizado pelo pluralismo, pelo relativismo, né? Muitas ideias podem ser verdadeiras, ainda que conflitantes. O que é verdade para você pode não ser verdade para mim. E nós podemos conviver pacificamente com as nossas verdades, ainda que nossas verdades sejam autocontraditórias. Todas as ideias são válidas. Então, veja, todo este cenário social, todo este ambiente social é onde se fundamenta as atuais hermenêuticas. Todo este cenário é onde as atuais hermenêuticas encontram pasto, encontram um campo de atuação. Nós temos um contexto social propício para que surjam hermenêuticas das mais variadas tendências. Enquanto, por exemplo, na Reforma Protestante, a hermenêutica visava descobrir o que o autor bíblico queria ensinar com o texto, na hermenêutica pós-moderna, nós não estamos mais preocupados com o que o autor bíblico quis ensinar. Muitas pessoas estão preocupadas com o significado que o texto deve ter para mim diante da minha circunstância, diante da minha situação. Acabou a intencionalidade do texto. O foco não está mais no autor. A interpretação não deve focalizar o autor do texto. A interpretação deve focar o leitor. Olha que diferença de perspectiva hermenêutica, diferença de perspectiva interpretativa. E aqui nós poderíamos falar disso aqui, só disso aqui para vocês, por vários minutos. Vão surgir aí hermenêuticas estruturalistas, com Rousseau, com Derrida. E essas hermenêuticas são frutos destes contextos, não é? deste abandono de padrões, deste cenário de frustração com o passado. Quando nós entendemos isto aqui, que a hermenêutica é um reflexo da sociedade, nós então estamos preparados para entender o porquê da existência de novas hermenêuticas. E por que elas surgiram, como elas se originaram, quais são suas características e seus problemas, e se há algum ponto positivo nestas hermenêuticas. Então, neste primeiro momento, eu mostrei para vocês a relação entre hermenêutica e sociedade. Agora eu quero focar com vocês propriamente nessas novas tendências hermenêuticas e falar um pouco delas para vocês. Existem várias tendências hermenêuticas, cada um com as suas peculiaridades. Eu selecionei 4, as que eu julgo ser mais talvez perigosas, porque talvez sejam as mais evidentes, e trabalhar um pouquinho em cima delas. Eu não sei se vocês conhecem o termo evoteísmo. Evoteísmo, basicamente, é a junção de evolução e teísmo, não é? É a crença de que você pode ser cristão, abraçar a fé cristã e, ao mesmo tempo, adotar a crença evolutiva. Nós chamamos esta realidade evoteísmo. Existe uma hermenêutica evoteísta. Quais as características dessa hermenêutica? Em primeiro lugar, a ciência tem que ter primazia. E essa visão de que a ciência tem que ter primazia é fruto de um positivismo lá daquela era vitoriana, né? Positivismo, cientificismo. A ciência é a chave para nós entendermos tudo. Tudo tem que ser pautado pela ciência. A ciência é a única coisa que merece confiança. Você está vendo essa discussão com todos os olhos quando falamos de vacina, não é? Nosso contexto de pandemia. E como políticos fizeram mau uso deste termo ciência. Desvirtuaram o significado de ciência em nome da política. Desfiguraram. E uma palavrinha que é usada aí a rodo e muito mal usada é a palavra negacionismo, né? Divergência agora virou sinônimo de negacionismo. É um termo muito mal compreendido e banalizado. Está na boca das pessoas nesse contexto sanitário aí, de crise sanitária, como um palavrão, muitas vezes, né? Basta nós fazermos questionamentos pertinentes, a partir do momento em que políticos dizem que o que eles defendem é ciência, basta que você questione para que esses mesmos se rotulem como negacionistas. Muitos questionamentos são legítimos.
legítimos. Essa visão de que a ciência é tudo é resultado daquele positivismo. A visão de que a ciência é a chave para tudo nós chamamos de cientificismo, fruto do positivismo, que é uma marca da era vitoriana. Então, a primeira característica dessa hermenêutica evoteísta é que a ciência tem que ter primazia. Não é a revelação, não é a fé, mas o que diz a ciência. Eu não sei se vocês fizeram, se estudaram no NAS, fizeram a classe de ciência e religião com o professor Naô. Eu fiz com o Naô e fiz com o Rodrigo, uma como ouvinte e outra como aluno. Passar anos no NASP deu essas vantagens para nós. O professor Naô falava muito em suas classes do naturalismo filosófico. Deixa esse carro passar aqui, que eu moro numa avenida principal e passa muito carro de som aqui, viu? Eu não sei se vocês conseguem me escutar enquanto as propagandas estão passando aí na rua. Mas o que é o naturalismo filosófico? É uma visão de mundo, é uma filosofia de que a realidade é apenas natural, não há espaço para sobrenatural na realidade. O universo surgiu de maneira natural, sem interferência de nenhum agente externo. Isso é o naturalismo filosófico. E é esse tipo de filosofia que impregna a atual ciência. E há diversas razões para nós entendermos isso. A ideia, por exemplo, de que a Idade Média foi a era das trevas, ela é uma designação iluminista. Foram os iluministas que rotularam a Idade Média de Era das Trevas. Nós não podemos realmente comparar a Idade Média com o período seguinte, em termos de avanço. Mas mesmo na Idade Média, houve muitos avanços científicos e tecnológicos. A ideia de que ciência e religião estão em conflito é uma má leitura da história, inclusive do caso de Galileu. Então, os iluministas conseguiram rotular a religião como má, fazendo com que, até hoje, nós vejamos o conflito entre ciência e religião. Para nós, não existe esse conflito. Não é? Para nós cristãos, há espaço para as duas áreas de saber e elas estão em perfeita harmonia porque Deus é o autor de ambas. Exatamente esse é o pensamento da irmã White. Nesse cenário filosófico, digamos assim, a macroevolução, recordem que há uma diferença entre macroevolução e microevolução. Microevolução nós aceitamos, a macroevolução nós rejeitamos, e não somente por razões bíblicas, mas por razões científicas mesmo. A macroevolução é a chave para nós explicarmos a origem da vida. Então, estas são as características da hermenêutica evoteísta. O que sobra quando nós vamos interpretar o Gênesis? Qual o resultado de se adotar estas qualidades interpretativas? Simples, Gênesis 1 a 11 não é literal. É mito. É um mito. Isso ainda foi reforçado para muitos quando a arqueologia descobriu os mitos mesopotâmicos e percebeu muitos paralelos entre o Gênesis e estes mitos. Ou seja, se você pressupõe que o texto do Gênesis é um mito e descobre na arqueologia outros mitos, isso só reforça a sua convicção de que o Gênesis é um mito, em função dos paralelos existentes. Vocês compreendem o cenário? Então, Gênesis 1 a 11, mesmo para cristãos conservadores, vejam só, mesmo para cristãos conservadores, Gênesis 1 a 11 não é literal. É uma narrativa mitológica. E para estes cristãos, o Gênesis não traz verdades históricas. O Gênesis traz apenas verdades de fé. Eu lembro que numa classe lá na PUC, eu apresentei este questionamento. Questionamento que nós, adventistas, estamos até acostumados a fazer. Se Gênesis não é uma história real, não tem pecado, não tem onde o plano da salvação se fundamenta se não há pecado, se aquilo ali não é uma história. E esta foi a resposta padrão lá na PUC, não é? É que o Gênesis traz apenas verdades de fé, não verdades de história. Então, a história, o que realmente aconteceu, nós não encontramos no Gênesis. Nós encontramos na ciência. É a macroevolução, é o evolucionismo quem nos dá a melhor explicação para as origens. Basicamente, isto aqui é hermenêutica evoteísta. Né? Basicamente, isto aqui é hermenêutica evoteísta.
É uma hermenêutica em que a evolução é a chave, não mais a revelação, não mais a crença de que o texto é uma narrativa histórica, e sim uma narrativa mitológica. Hermenêutica marxista. Essa aqui vocês vão se deparar diariamente com ela, viu? Diariamente. Diariamente vocês vão ter problemas com a hermenêutica marxista. Vejam só. Ontem eu fiz uma postagem na minha timeline no Facebook, inclusive, está engraçada, né? Existem professores de história, alguns adventistas, existem pastores adventistas que usaram o púlpito para dizer que Jesus era comunista. Né? Que Jesus era comunista. Isso é uma má visão, tanto do comunismo quanto da Bíblia. Quando você tem uma visão muito romântica do comunismo, e os comunistas têm essa visão muito romântica do próprio comunismo, tudo que a Bíblia diz de igualdade você vai interpretar como comunismo. Eu já vi pastores dizendo lá que a relação dos cristãos em Atos é uma relação comunista. E eles tinham tudo em comum, né? Um só caixa. Né? Aquilo é o comunismo. Então, o comunismo é o que a gente deve buscar na Bíblia. É assim que a gente tem que viver. Mas isso é uma má leitura impressionante, inclusive de Marx. Né? Leiam, eu aconselho vocês a lerem o Manifesto Comunista para que vocês fiquem atentos às teorias de origem comunista. Vou fazer uma síntese aqui das características do comunismo, ou do marxismo, melhor dizendo, para que vocês compreendam melhor esta hermenêutica. Vejam, para Karl Marx e Engels, os dois escreveram o Manifesto Comunista, a história da sociedade ela é caracterizada por uma luta de classes. Por uma luta de classes. E Marx fez uma síntese desta realidade. E a síntese desta realidade é: a sociedade sempre se caracterizou pela luta de classes. Sempre. E quando você vai à Bíblia, você realmente verá em algumas situações uma luta de classes entre povo e reinos. Você vê diferenças de classe na Bíblia. Mas haver diferenças de classes não necessariamente é marxismo ou comunismo. Há um ponto na visão de mundo de Marx que eu considero interessante. Uma vez que Marx entende a sociedade como uma luta de classes, Marx vai redefinir o que é o homem. O que é o homem para Karl Marx? O homem para Karl Marx é chamado de homo faber, o homem que trabalha, o homem que fabrica, o homem que faz as coisas. Em partes, eu acho que é um ponto correto aqui. Eu quero dizer para vocês por quê. Quando nós vamos à Bíblia, vou tomar o exemplo de Jesus, tá bom? O exemplo de Jesus. João Batista, os discípulos de João Batista nutria dúvida se Jesus era de fato o Messias e envia seus discípulos para perguntar para Jesus se de fato ele era o Messias. És tu o Messias, aquele que adivinha, ou devemos esperar outro? E a resposta de Jesus é uma citação de um texto bíblico. Eles vão dizer, digam lá para João, os cegos veem, os surdos ouvem, os mudos falam, os coxos andam. Notem que a pergunta dos discípulos de João é: tu és? Como Jesus responde? Olhem o que eu faço. O que eu faço diz quem eu sou. O ser está atrelado ao fazer. Aquilo que você faz determina quem você é. Isso está nas primeiras palavras da Bíblia. Porque Deus é criador. É criador. Porque ele fez. Ele criou. Vocês compreendem? Então, em partes, aquilo que o homem faz determina aquilo que ele é. Está lá no Gênesis capítulo 1, verso 26. Porque o homem é a imagem e semelhança de Deus. Por duas características, o texto transparece para nós. Pelo que ele faz. O homem se multiplicaria, só Deus tem o poder de criar, o homem procriaria, e o homem dominaria, governaria, porque Deus também governa. Então, aquilo que o homem faz o caracteriza como imagem e semelhança de Deus. E neste ponto, é interessante essa visão de Marx.
porque ele definiu o homem a partir do que o homem fazia, a partir do trabalho do homem. O problema aqui desta visão de mundo de Marx é entender que o trabalho é a visão de trabalho de Marx, e não a visão bíblica de trabalho. A visão bíblica de trabalho é completamente diferente da visão de trabalho para Karl Marx. Mas eu concordo que o homem se define muitas vezes por aquilo que ele faz, pelos seus ofícios. Uma das coisas que Marx se propunha era o fim da burguesia capitalista, não é? E Marx propôs que deveria haver uma subversão social. A ordem social deveria ser subvertida. E não mais a burguesia capitalista é que devia reter os bens, mas a classe trabalhadora, o proletariado. Marx dizia, se os trabalhadores tudo produzem, então os trabalhadores tudo devem pertencer. Né? O que é o pressuposto desse pensamento? De que o empresário, lá, o burguês, não é trabalhador. Uma visão completamente errada. Né? Visão de trabalho de Marx é só o peão, o chão de fábrica lá. Ele é o trabalhador. O empresário que está lá no topo da empresa não é trabalhador, é burguês. Uma visão completamente distorcida da realidade. Notem que eu coloquei uma seta laranja aí no item 4. Né? Este assunto aqui dá muito pano para manga. Muito pano para manga. Nós poderíamos fazer uma palestra só sobre isso aí. Não é? Só sobre isso aí. Na história, onde o comunismo foi implantado, sempre foi pela guerra. Sempre foi pela força. Não há um registro histórico de o comunismo ser implantado em um país sem que tenha sido pela guerra, sem que tenha sido pela revolução. Não há. Então, alguns comunistas, alguns marxistas, fizeram uma releitura. E o principal deles foi Antônio Gramsci, né, o pai do gramscismo, onde está as bases do marxismo cultural. A revolução comunista ela não deve acontecer pela força. A revolução comunista deve se dar pela cultura, não pela subversão. Antes de haver uma subversão da ordem social, deve haver uma subversão dos valores que regem esta ordem social. E você deve saber que a sociedade ocidental ela está impregnada de valores judaico-cristãos e greco-romanos. Muitos adventistas influentes, vou citar nomes aí, não tenho medo, Leonardo Gonçalves, Tiago Arraes, e infelizmente o Edson Nunes, que foi meu professor na pós-graduação, entendem que não existe marxismo cultural, que isso é teoria conspiratória, e vão defender veementemente essa tese. Não é? Eu lembro de uma polêmica, algum tempo atrás, o professor Rodrigo falava de Zygmunt Bauman, acerca do marxismo cultural, isso gerou um burburinho entre essas pessoas. Rodrigo viajou, não existe marxismo cultural. As pessoas chegam ao ponto de dizer que marxismo cultural é uma invenção de Olavo de Carvalho. Chegam a esse absurdo. Vejam, vou tomar um exemplo para que isso fique muito mais claro para vocês. Vocês estão vendo aí uma revolução social em Cuba. A população indo para as ruas protestar contra o regime comunista. O que a esquerda no Brasil está dizendo? Principalmente aqueles que defendem o regime cubano. Olhem os tweets. Olhem as postagens. Estão dizendo que a revolução não é contra o regime. Estão dizendo que a revolução é contra o embargo econômico americano. Alguns estão dizendo que a revolução está a favor do regime. Por que eu estou dando este exemplo? Porque uma das principais marcas do marxismo cultural é negar a sua própria existência. Então, se vocês falarem marxismo cultural em certos contextos, vocês vão ser extremamente criticados, vão ser rotulados como teórico da conspiração, olavistas, bolsonaristas, né? Fanáticos, bolsominions. Esta é a visão de que marxismo cultural não existe. Mas nenhum dos que defendem a inexistência do marxismo cultural podem negar que os marxistas releram Karl Marx e propuseram uma revolução de natureza cultural. Isso ninguém pode negar. Os marxistas propuseram esta revolução. Olhe para a realidade. Você consegue ver uma subversão dos valores? Então, aqueles que negam a existência do marxismo cultural, eles devem explicar como os marxistas propuseram a revolução cultural, como há uma subversão dos valores
E como essas duas coisas não se relacionam, para dizer que o marxismo cultural não existe. Esse é o desafio aí dos que negam o marxismo cultural. Há um fato, houve a proposta. Há um segundo fato, há uma subversão de valores. Por que essas duas coisas não estão relacionadas? Não há relação? Mera coincidência? Isso aí deixa a gente para falar em outro momento. Por que eu grifei o marxismo cultural? Porque muitas das atuais hermenêuticas serão resultado do marxismo cultural, da subversão de valores. Então, veja, você tem um cenário aqui social altamente propício para essas hermenêuticas. Primeiro, você está num ambiente, num contexto pós-moderno. Não existem absolutos, a verdade é relativa, todas as ideias são válidas, o pluralismo, todas as ideias devem ser ouvidas e aceitas. Nós não queremos retorno do domínio da religião. Nós não também percebemos que a razão não é a chave para tudo, que a ciência tem limites. E há um contexto em que pessoas propuseram uma revolução cultural. Nós temos a faca e o queijo para que surjam estas novas tendências hermenêuticas. Me permitam falar de 3 delas aqui. Deixa eu ver que horas são. Ficar mais uns 15 minutos aqui com vocês. Não, dá mais uns 20 minutos, até as 10h30. São 10h06. Primeira delas, existe uma chamada hermenêutica negra. E olha que coisa curiosa. Todas essas atuais tendências hermenêuticas aí, elas têm uma origem nos Estados Unidos. Se você quiser olhar a história da perspectiva adventista do grande conflito, não é? Você vai perceber, inclusive, na profecia, um deslocamento geográfico, na profecia apocalíptica. A profecia começa no Oriente Médio, e à medida que a história avança, a profecia vai se deslocando para o Ocidente, passa pela Europa, e se você olhar Apocalipse 13, ela se concentra nos Estados Unidos. E se você quiser uma leitura a partir do grande conflito, é porque ali está o remanescente. A origem do remanescente é na América. Então, nada mais plausível do que tentar impedir o avanço do remanescente no local onde surgiu o remanescente, na América. Né? E qual é o principal lema do remanescente? A gente pode discutir um pouco o que significa o termo espírito de profecia, Apocalipse 19:10. Pode ser eu não creio que seja uma referência direta a Ellen White, tá bom? O espírito de profecia é o espírito que inspirou as escrituras, que é o mesmo que inspirou Ellen White, por implicação é o mesmo. Mas ao usar essa expressão, na minha opinião, João quis dizer que é o espírito que produziu as escrituras. A marca do remanescente é a valorização das escrituras. É a valorização das escrituras. E vocês vão notar que estas hermenêuticas, surgidas no local onde surge o remanescente, são tentativas de subverter o papel das escrituras, seja de forma velada ou seja de forma explícita. No século XIX, houve uma guerra nos Estados Unidos, uma grande guerra civil, cujo o foco era a escravidão. Isso dividiu o país entre norte e sul. Não é? Isso, norte e sul. Os que defendiam, os que usavam a Bíblia para defender a escravidão e os que usavam a Bíblia para acabar com a escravidão. Olha o cenário hermenêutico aí. A Bíblia sendo usada para duas coisas frontalmente opostas. Né? Frontalmente opostas. Em 1929, na figura de Martin Luther King, os americanos lutaram, principalmente os negros, por direitos civis. Né? Não apenas os brancos deveriam ter direitos civis, os negros também. Então, essas mudanças sociais lançaram as bases para o surgimento de uma hermenêutica negra. E eu já vou falar das características dela aqui para vocês. Apenas estou falando das causas que geraram estas características. Hermenêutica feminista. As raízes do feminismo estão na Revolução Industrial. Não é? A Revolução Industrial obrigou muitas pessoas a saírem do campo, morarem nas cidades onde estavam as fábricas, para que trabalhassem nas fábricas. Isso moldou a família, moldou as estruturas sociais familiares. A mulher teve que se reinventar neste contexto, porque muitas mulheres também começaram a trabalhar nas fábricas. As guerras mundiais fortaleceram esta visão. Muitos maridos morreram na guerra. E como é que as mulheres vão sobreviver? Só resta trabalho. Uma vez que a mulher começa a trabalhar,
começa a pagar imposto com o seu trabalho, as mulheres vão se ver no direito de votar. A primeira onda do feminismo é caracterizada pelo direito ao voto. As mulheres também devem votar. E as mulheres conseguiram o direito ao voto e conseguiram trabalhos assalariados como os homens. Até a primeira onda do feminismo, eu creio que nós não devemos olhar com maus olhos. Eu creio que não vejo nada antibíblico na mulher exercendo trabalho e direitos civis, não vejo problema. A partir da segunda onda de feminismo, na década de 50, nós temos um grande problema. Um grande problema. Com algumas pensadoras aí, como Simone de Beauvoir, na França, Beth Friedan, nos Estados Unidos, que entenderam que, embora as mulheres tivessem conquistado alguns direitos, elas ainda não estavam completamente livres. E as mulheres, precisavam se desprender de certos padrões sociais que, segundo elas, as pensadoras, eram marcadamente masculinos. Vejam só. Na sociedade, normalmente quem é dona de casa é a mulher. Então, a mulher não precisa mais ser dona de casa, tem que se desprender disso. Veja a que ponto chegou esta visão de mundo. Somente a mulher pode ser mãe. O homem não tem como ser mãe, só a mulher. Então, essas pensadoras começaram a dizer que, inclusive, a mulher poderia não desejar ser mãe na sua tentativa de liberdade. Então, a mulher se libertou, né? Ter uma vida sexualmente ativa, engravidou. Você não precisa ser mãe. O que você faz? Aborta. Problema resolvido. Por isso que o aborto está atrelado ao feminismo. E a terceira onda do feminismo, que talvez eu considere a mais ainda grave, e é o que nós estamos vendo hoje, é a ideologia de gênero. A ideologia de gênero tem origem no feminismo. Porque na visão de algumas pensadoras, e aqui eu destaco Judith Butler, que algum tempo atrás tentou vir ao Brasil e foi rechaçada, foi expulsa daqui, não deixaram ela vir falar, é que o gênero também prende a mulher. Que sexo biológico é algo diferente de gênero. Então, a mulher pode até ser biologicamente mulher, mas se ela quiser outro gênero, ela pode ter. Olha só. Então, você vai ver, e existem quantos gêneros? Não são apenas dois, existem vários gêneros. Tanto quanto as pessoas quiserem. Por isso, você vai começar a ver. Eu nasci mulher, mas quero ser homem. Me sinto homem. Eu nasci mulher, mas me identifico como um gato. E existem pessoas que vivem como animais. Eu sou adulto, mas eu me identifico como criança. Aí você vai começar a ver muitas bizarrices. Bizarrices. E é neste contexto paralelo que vem a hermenêutica queer, né? Na década de 50, houve a Revolução Sexual. Em 1959, houve a rebelião de Stonewall, onde alguns homossexuais foram mortos. Ali surgiu o Dia do Orgulho Gay. E esta hermenêutica aqui se alimenta da visão de ideologia de gênero. Então, todas essas hermenêuticas aqui, elas produzem um resultado interpretativo. Quais são os resultados interpretativos destas hermenêuticas? Vamos pensar na hermenêutica negra. Vocês já ouviram aí a ideia de que Jesus é negro? Negro, né? Releitura. A Bíblia não nos oferece informações acerca da cor da pele de Jesus. Eu imagino Jesus como um judeu exatamente como eu vejo judeus hoje, né, lá em Israel. Mais para caucasiano do que para negro. Né? Mas algumas pessoas querem recolorir Jesus. Mas muitas pessoas querem ver um Jesus negro, não no sentido de cor de pele, mas no sentido de condição social. Jesus era judeu, Jesus era pobre, e os judeus estavam sob domínio romano. Por que alguns veem Jesus como negro, não pensando na pele, mas na condição social? Porque eles acham que Jesus, aqui nessa condição de judeu, povo dominado pelos romanos e pobre, Jesus se identifica com os negros. E esta hermenêutica vai dar forte ênfase ao Êxodo, por exemplo, no sentido de que o Êxodo é uma libertação da escravidão. Vão enfatizar, vão reler textos de Paulo e de Levítico, onde fala da escravidão. Não é?
É uma má leitura da escravidão bíblica. A escravidão na Bíblia não é semelhante à escravidão negreira que nós conhecemos ali no final do período mercantilista. Né? O escravo na Bíblia não tinha a mesma condição do escravo negro que vivia como animal. Isso é uma má leitura. Então, o resultado interpretativo da hermenêutica negra é este. É este ponto aí. Hermenêutica feminista. Igualdade de gêneros. Há um erro aqui. A Bíblia não fala em igualdade de gêneros. Homem e mulher têm o mesmo valor ontológico. Isso é fato na Bíblia. Eu creio que você já deve ter ouvido assim. Se somente Eva tivesse pecado, o que Deus faria? Deus faria outra Eva para Adão, faria outra mulher para Adão. Nada mais equivocado do que isso. Haveria um plano de salvação só para Eva. Por quê? Porque Eva não era descartável. Eva também era imagem e semelhança de Deus. Na Bíblia, homem e mulher têm o mesmo valor existencial, o mesmo valor ontológico. Isso é fato. Porém, homem e mulher na Bíblia não têm a mesma função social. É aqui que está o problema da hermenêutica feminista, porque é uma tentativa de impor à mulher funções que são exclusivas do homem. Né? Funções que são exclusivas do homem. Eu, particularmente, sou contra a ordenação feminina. Agora, nós precisamos ser honestos. Não é? Não podemos achar que, porque há teólogos conservadores que defendem a ordenação feminina, que isso seja um feminismo velado. Não necessariamente. Pode ser, mas não necessariamente. Para a hermenêutica feminista, a Bíblia foi escrita sob um pano de fundo machista. Isso está correto. A Bíblia foi escrita sob um pano de fundo machista, mas a Bíblia não endossa o machismo. É isso que nós precisamos entender. A cultura era machista, onde a mulher estava subserviente ao homem. Mas a Bíblia em nenhum momento endossa o machismo. Né? Uma má leitura ali de Gênesis capítulo 3, quando diz para a mulher que teu desejo será para o teu marido. Uma má leitura. Esta mensagem, esta fala de Deus é uma proteção para a mulher. Só que os homens fizeram uma má leitura, né? E daí surgiu o machismo. A hermenêutica aqui é uma extensão aí, uma implicação da hermenêutica feminista. A Bíblia é machista, a Bíblia é misógina e foi escrita num contexto patriarcal homofóbico. Então, quando a Bíblia fala contra as práticas homossexuais, a tendência é dizer isso é apenas o contexto da época. É apenas o contexto da época. E os que defendem essa hermenêutica vão tentar sair desta realidade bíblica dizendo o seguinte: Jesus é a chave hermenêutica. Jesus é a chave hermenêutica. O que eles querem dizer quando falam que Jesus é a chave hermenêutica? Você encontra Jesus falando contra a homossexualidade? Explicitamente, não. Tá vendo? A homossexualidade não é pecado. Jesus é a chave hermenêutica. Mas o Antigo Testamento fala contra a homossexualidade. Isso é o contexto da época. É o contexto homofóbico. Isso você pode rejeitar. Mas em Jesus, o amor, a aceitação de todos. Né? Em Jesus ficou romântico, ficou de rosa para os defensores dessa hermenêutica. Então, para ele, Jesus é a chave hermenêutica no sentido de que em Jesus nós devemos concentrar todos os temas. Isso aqui é um ponto complexo, porque em partes nós concordamos com isso. Não é? Jesus para nós é o centro das Escrituras. Mas ao achar que Jesus é o centro das Escrituras, isso não quer dizer que Jesus desfaça o que é dito nas Escrituras. É um assunto bem complexo, tá bom? Bem complexo. Vamos avançar para nós encerrarmos. Quando se fala hermenêutica negra, curiosamente, por exemplo, aquela live lá do Leonardo Gonçalves com a Ivone Guevara, onde ela falava nós precisamos de uma hermenêutica feminista, de uma hermenêutica negra. Ninguém parou para pensar que a hermenêutica que a Ivone Guevara defende é uma hermenêutica surgida na Europa por brancos alemães. Ninguém para pensar nisso? Que foi a escola de interpretação alemã que abriu espaço para o surgimento dessa defesa de hermenêutica negra. Alemães são europeus, não africanos, e alemães são brancos, caucasianos. Né? E quem fala de hermenêutica negra, que nós precisamos de uma hermenêutica negra, esquece que nós já tivemos na história grandes figuras negras fazendo teologia no cristianismo. Santo Agostinho, por exemplo, foi bispo na cidade de Hipona, no norte da África. Santo Agostinho, até onde se tem registro, não era um branco europeu. Né? Não era um branco europeu.
Nós temos teologia negra na história do cristianismo. E até hoje nós ainda sofremos influência direta ou indireta por assimilação ou por oposição da teologia de Santo Agostinho. Até hoje tem uma hermenêutica negra aí presente no nosso contexto. A hermenêutica feminista. Se eu não estiver enganado, a esposa de John Wesley foi uma grande teóloga que fez teologia junto com o marido. E no Adventismo nós temos ainda Ellen White, né? Que embora não seja uma teóloga e também não seja uma exegeta, mas nós não podemos negar a influência que a teologia adventista sofreu graças à função profética de Ellen White. Então, quem defende essa hermenêutica negra ou hermenêutica feminista está tapando os olhos para verdades históricas. Nós não precisamos disso. Nós precisamos, no final das contas, de uma hermenêutica mais bíblica. E para encerrar, amigos, o que eu entendo de tudo isso? Que todas estas novas hermenêuticas querem uma coisa: ou tirar a Bíblia do topo, ou enfraquecer o poder que a Bíblia exerce sobre as igrejas. Entenderam o que eu quis dizer? E aqui nós temos um cenário perigoso. Os protestantes surgem no cenário, enfatizando a Bíblia como única regra de fé. Isso significa que, se a Bíblia for enfraquecida, o protestantismo vem a ruir. Porque é em cima da Bíblia que o protestantismo se estabelece. Esta realidade não se aplica ao catolicismo. Por que não se aplica ao catolicismo? Porque o catolicismo sempre defendeu o ponto de vista de que a Bíblia não é a única regra de fé. O catolicismo sempre defendeu que a Bíblia deve ser interpretada pela tradição. Que a Bíblia não é a única e nem a suprema fonte de autoridade, mas é a Bíblia e também a tradição eclesiástica. O que significa? Que para o católico, mesmo que a Bíblia venha a perder o valor, ele ainda consegue manter sua identidade, porque ele não depende apenas da Bíblia. E ao ver este cenário, eu noto que todas estas novas hermenêuticas preparam o ambiente para o nosso cenário escatológico, de predominância do catolicismo e subserviência do protestantismo ao catolicismo, como nós vemos em Apocalipse, principalmente Apocalipse 13. Você tira a Bíblia dos protestantes, o que sobra? Apenas o retorno ao catolicismo. E todas estas novas hermenêuticas estão aí para minar a autoridade que nós conferimos à Bíblia. Amigos, temos 10 minutos aí para interagir, para sanar alguma dúvida que tenha surgido e você quer entender melhor.